O Conversa de Redação dessa quarta-feira, 20 de julho de 2022, para debater os principais assuntos do dia aqui comigo, Edilene Lopes, Rita Mundim, Malco Camargos e também Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando das eleições, né? Cada dia elas chegando mais próximas da gente e com datas importantes. Por exemplo, essa data de hoje, né, dia 20 de julho, porque começam, então, as convenções partidárias que vão definir os candidatos nas eleições de outubro. Malco Camargos, eu vou começar com você nessa quarta-feira, então, tem início esse prazo, termina no próximo dia 5 de agosto. Só nessa semana, 3 convenções. A primeira de hoje, Ciro Gomes, do PDT, isso deve acontecer lá em Brasília, ainda sem um vice definido, né? Como é que você está lendo, analisando toda essa situação envolvendo aí as convenções partidárias? Bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Itatiaia. Chegou o grande momento. É a partir dos registros das convenções que nós teremos oficialmente os candidatos, depois que eles passam pela aprovação dos partidos, o que se dá a partir da data de hoje. Isso é muito importante para o eleitor, porque o eleitor precisa de prestar atenção em quais são os nomes, quem são os candidatos, quem são os seus vices, quais são os deputados e federais e estaduais que apoiam, qual é o senador que apoia, ou seja, vai montando o quebra-cabeça que é necessário para a tomada de decisão. Quanto antes isso acontecer, e começa a partir de hoje, mais tempo o eleitor terá para refletir sobre as alternativas dadas pelas elites políticas. E tem uma outra questão muito importante a partir da data de hoje. Começa a gerar mais isonomia, mais igualdade no pleito. Pois até agora, né, todos eram pré-candidatos, mas alguns pré-candidatos tinham muita vantagem sobre os outros, porque eles eram pré-candidatos e exerciam o poder ao mesmo tempo. Vale para o presidente, para os governadores e mesmo para deputados. E agora o jogo fica mais igual. Aqueles que estão tentando chegar em cargos que ainda não ocupam passam a ter mais chance e mais visibilidade, pois até o momento só quem estava no exercício do mandato conseguia ocupar o espaço de mídia e de comunicação. Agora o jogo é mais igual, o que dá mais oportunidades para o eleitor fazer uma escolha de acordo com a sua consciência. Edilene, Lula na quinta-feira, ou seja, amanhã lá em São Paulo, André Janones vai lançar a candidatura e a convenção será aqui em Belo Horizonte, no sábado, dia 23, e no próximo domingo será a vez do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que vai, então, chancelar a candidatura à reeleição. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores. Eu vou puxar um pouquinho para o cenário em Minas Gerais, porque o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, realiza sua convenção estadual em Minas, hoje, e deve confirmar o nome do senador Carlos Viana como candidato ao governo, Marcelo Álvaro Antônio como candidato ao Senado, e o Republicanos deve indicar o vice na chapa do Viana, mas pode abrir mão para o União Brasil de Bilac e Pinto, que é uma possibilidade. Inclusive, houve uma reunião entre os líderes desses partidos e o Bolsonaro na semana passada aqui em Brasília. Então, essa é uma possibilidade. Na chapa de vereador, na chapa de deputados, principalmente na chapa federal, o PL conta com o vereador Nicolas Ferreira como principal puxador de votos, que eles apostam que possa ser, inclusive, o mais votado. E tem uma confusão aí no PL, porque a deputada Rosângela Reis saiu do MDB, foi para o PL, mas não é bem aceita por alguns membros da chapa que acreditam que ela terá muitos votos, porque ela teve 70 mil nas últimas eleições e alguns eleitos pelo PL tiveram 35 mil, e aí ela ficaria com uma vaga e atrapalharia a reeleição de colegas. Então, ontem ela foi até o PL, fez um boletim de ocorrência, porque afirmou que tem 2 listas que podem entrar em votação hoje, que seria votada a lista em que ela não está, ou seja, ela seria excluída e não confirmada como candidata por insatisfação de alguns colegas. Se isso acontecer, Júnior, pelo que eu apurei aqui por parte da deputada, vai haver um outro boletim de ocorrência pedindo a anulação dessa convenção que será realizada hoje pelo PL. Então, esse é um bastidor muito importante que a gente deve prestar atenção nele, porque vai ter confusão aí em Belo Horizonte hoje. Outro partido que já nesse início do processo de convenções hoje realiza a sua convenção é o Patriota, que é presidido pelo deputado federal Fred Costa, e esse conta com o tenente Pedro Ayrara como principal puxador de votos para essa chapa de deputados federais. Aqui em Brasília, conforme você disse, Ciro Gomes, que não tem vice hoje, lança seu nome na sede nacional do PDT, mas conta com palanque forte aí em Minas Gerais, que na pretensão dele será da vereadora Duda Salabert, que se programa para ser candidata a deputada federal, mas que Ciro Gomes quer como candidata ao Senado para ser o palanque forte dele aí em Minas Gerais. Júnior, o resumo dos bastidores, dos ons e dos offs para o que acontece de convenções hoje é esse. E o bicho vai pegar aí em Minas.
Ô Rita, dada a largada então para essas convenções, uma largada que é dada hoje, mas a chegada só lá em outubro, né? A linha de chegada está lá só em outubro. O clima começa a esquentar a partir de agora. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu fico aqui, né, vendo a Edilene com essa propriedade toda. A gente só escuta falar de nomes e de interesses pessoais, partidários, de vai para lá, vem para cá. 33 partidos. Aonde estão os programas? O que nós queremos saber, aonde estão os programas capazes de mudar a realidade do país para melhor? Aonde estão os programas de 33 partidos? Será que teremos 33 programas? Para que isso tudo? Então a gente vê que no fundo, é exatamente o que o Malcolm falou. As elites políticas, um país tão pobre e com tanta elite política, a gente precisa mais de servidores públicos para trabalhar e trazer proposta no campo das ideias e não no campo dos interesses políticos e pessoais. Ricardo, bom dia para você. Arremata isso aí para a gente. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom, apesar de todo esse movimento partidário que se inicia, ao que tudo indica, pelo menos aqui em Minas Gerais e mesmo no Brasil, a gente já tem os candidatos de segundo turno mais ou menos, ou praticamente definidos, né? E é interessante que isso que a Rita falou agora, eu concordo plenamente. A gente assiste aos candidatos falarem, a gente assiste aos candidatos brigarem entre si, mas proposta que é bom nada. No plano federal, por exemplo, se a gente parar para analisar o que o ex-presidente Lula, que é um dos favoritos, já disse até hoje, a gente só vai encontrar mais do mesmo, né? As mesmas histórias de censurar a imprensa, de perdoar adolescente que rouba celular, revogar a reforma trabalhista, enfim, essas bobagens. E também, pelo lado do presidente Bolsonaro, a mesma coisa, sempre nas causas e nas pautas ideológicas reacionárias. O que me incomoda muito, e isso a Rita, eu repito o que a Rita falou, é que a gente não ouve proposta. A gente não sabe o que eles vão fazer, né? E o Malcolm também chamou atenção para uma coisa que eu acho muito importante. O eleitor tem que prestar atenção não apenas no plano federal, na eleição de presidente, ou no plano estadual, na eleição para governador, ao Congresso Nacional, que é uma casa muito importante. A gente tem que estar muito atento para eleger bons parlamentares que deem ou sustentação ou façam uma boa e produtiva oposição a quem quer que seja eleito.